Aí, vamos para o próxima demonstração que eu vou dar aqui, que é a não enumerabilidade dos reais. Lembra que a gente mostrou que os naturais, os inteiros e os racionais são todos enumeráveis. Então, eles têm a mesma cardinalidade. Intuitivamente, significa que esses conjuntos têm a mesma quantidade de números, né? Lembra que se eu posso fazer uma fila com eles, com todos esses conjuntos, uma fila infinita, eu consigo dar uma abjeção entre eles. Então, eles têm a mesma quantidade de elementos, intuitivamente, né? Mesma cardinalidade. Agora, eu falei que com os reais não é possível. Os reais não são enumeráveis. E agora eu vou mostrar isso. Na verdade, a gente vai mostrar que toda enumeração de números, para toda enumeração de números reais, existe um número real que não está nela. Como assim? Me dá uma enumeração, qualquer enumeração. Eu consigo construir um número real que não vai estar nela. É isso, basicamente, a nossa prova. Então, se você assumir que você deu uma enumeração de todos os reais, eu vou conseguir te dar um número que não está lá. Ou seja, é impossível construir uma enumeração de todos os reais. Antes, a gente tem que falar um pouquinho de como representar números reais, né? A representação, por isso aquela discussão sobre como representar números, né? A representação que a gente vai usar aqui de números reais é a de sequências infinitas. Todo número real pode ser visto como uma sequência infinita de algarismos. Aqui, por exemplo, o número zero, usando uma vírgula, né? O número zero, ele é igual a 0,00000 infinitamente, continua sendo zero. O número 1 sobre 2, que é meio, ele é igual a 0,5, 0000 infinitamente. O número 5 sobre 3 é 1,333333 infinitamente. O número π é igual a 3,14159265358979 e assim por diante. A gente sabe que π não é uma dízima periódica, ele é um número irracional. Se ele fosse uma dízima periódica, ele seria racional, mas mesmo assim, a gente pode representar ele como uma sequência infinita. Então, a gente tem uma equivalência entre números reais e sequências infinitas de algarismos, considerando a vírgula também. A gente vai usar esse fato para demonstrar a não enumerabilidade dos reais. Aí, antes de tudo, a gente tem que resolver algumas duplicidades, que é um fato bastante curioso, que é outra coisa curiosa do infinito, é que 1 é ao mesmo tempo igual a 1,00000 infinito, mais 1 também é igual a 0,9999999 infinito. Isso aí pode parecer estranho, mas é uma verdade e é demonstrável, e a gente vai demonstrar isso agora. Que 1 é igual a 0,999 dízima periódica. Vamos lá. Então, lema. Chamei de lema porque é uma coisa que a gente vai usar para demonstrar que os reais, nosso teorema de que os reais não são enumeráveis. Então, lema. 1 é igual a 0,999 infinito. De novo, por que a gente está fazendo isso? Para resolver duplicidades. A gente não quer que um número tenha duas representações diferentes como série infinita de algarismos. Então, vamos lá. A gente vai ver isso, porquê disso, que a gente vai resolver isso na demonstração da não enumerabilidade dos reais. Vamos lá. Prova. Suponha que a gente chamou de x o 0,9999. X é igual a 0,9999. Aí a gente multiplica x por 10 aqui, à esquerda. À direita, a gente multiplica 0,999 por 10. A igualdade continua valendo. Então, 10x é igual a 9,9999. Em seguida, a gente subtrai da esquerda x e subtrai da esquerda 0,9999. Como x é igual a 0,99, a igualdade final continua valendo, ou seja, 9x é igual a 9. E se 9x é igual a 9, x é igual a 9 sobre 9, ou seja, divide os dois lados da igualdade por 9, então x é igual a 1. Esse é um argumento válido, não tem nenhuma contradição,
todo argumento, toda suposição que a gente fez é verdadeira, e todo argumento que a gente usou é logicamente válido, então a conclusão é verdade, ou seja, 1 é igual a 0,9999. Ou seja, a gente tem duplicidades na representação como sequência infinita de algarismos dos números reais. Aí, a gente pode ver isso mais diretamente, né? Uma outra forma de ver isso. A gente sabe que 1 sobre 3, aqui, é 0,333. Se eu multiplicar os dois lados dessa equação por 3, que é aqui, ó, 3 vezes 1/3, 3,03333, a gente vai obter a igualdade. 1 é igual a 0,9999. Então, é só outra forma de ver que esses números são realmente iguais. Aí, o mesmo acontece para outros números, tipo, 7 pode ser visto como 6,9999. 1 sobre 2, que é 0,5, pode ser visto como 0,499999. 0,03 pode ser visto como 0,00299999. E assim por diante. Vários números podem ser vistos dessa maneira. Então, para demonstrar que a gente não consegue enumerar o conjunto dos números reais, primeiro, a gente vai trabalhar só com o intervalo 0,1. A gente vai demonstrar, primeiro, que o intervalo 0,1 não é enumerável. Vamos lá. Então, considerando só os números que estão no intervalo 0,1, incluindo o 0 e excluindo o 1. E a gente vai querer apenas os números com representação única. Ou seja, a gente vai tirar aqueles números que têm mais de uma representação. Como que a gente faz isso? A gente considera todas as sequências infinitas que começam com um 0, depois vem uma vírgula, depois vem uma sequência infinita de algarismos, em que cada AI aqui, algarismo A1, A2, A3, A4, assim, infinitamente, aí cada AI é um algarismo entre 0 e 8. Por que a gente não colocou 9? Para não dar duplicidade. Assim, a gente não tem duplicidade. Vamos lá. Aí, vamos lá. Suponha que eu te dei uma enumeração desses números aqui, que eu já falei que eu estou usando, que é o intervalo 0, 1, com o 0, sem o 1 e sem duplicidades. Te dei uma enumeração, tá vendo aqui? Aqui, o número B1 é esse número aqui, 0,12384884. O número B2 é o número real, 0,2387237. O número B3 é esse daqui, o número B4 é esse aqui, o B5 é esse daqui. E assim infinitamente. É uma enumeração infinita de números reais. Aí, vamos lá. Nossa numeração vai ser B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Assim infinitamente. Nossa numeração. Suponho que eu te dei essa numeração. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou construir um número eu vou simplesmente construir um número que não pode estar nessa numeração. Ele vai ser o número C, que também vai ser desse tipo, né? 0,C1, C2, C3, C4, assim infinitamente. Eu vou construir ele da seguinte maneira. Primeiro, se o número Bn, ou seja, o número Bn da minha enumeração, aqui, dessa enumeração aqui, em cima, se o número Bn, cada Bn é um número real, tem algarismo x na enésima posição, e x é diferente de 8, então o meu Cn, nessa sequência aqui, é igual a x mais 1. Vou explicar mais para frente, eu vou dar um exemplo mais para frente, talvez se não tiver ficado claro, vou dar um exemplo mais para frente. Se o número Bn tem o algarismo x na enésima posição e x é igual a 8, então Cn é igual a 0. O que eu estou falando aqui? Como que a gente constrói C na prática? Eu vou aqui na diagonal, pego a minha enumeração e vou seguir por essa diagonal aqui. Então, no B1, eu vou pegar o primeiro algarismo depois da vírgula e vou somar 1 nele. Aqui. Aí o meu C1 vai ser 2. No meu B2, eu vou pegar o segundo algarismo depois da vírgula. Como ele é 8, se eu somasse 1, daria 9. Como a gente não está incluindo 9, a gente pula para o 0. Então, a gente vai pular para o 0. Meu C2 vai ser 0. Aí no meu B3, eu estou aqui. Meu terceiro algarismo depois da vírgula.
Eu somo 1, vai dar 6. Aí no meu B4, eu pego o quarto algarismo depois da vírgula, que é o 3, vai dar 4. No meu B5 vai dar 4, e assim sucessivamente, até passar por todos os meus reais na enumeração que eu comecei com ela. Nesse exemplo aqui, o nosso C começa com 0,2, 0, 6, 4, 4, e assim por diante, infinitamente. Tá vendo? Esse é o chamado argumento diagonal de Cantor, justamente porque a gente está indo pelas diagonais. Foi Cantor quem demonstrou isso. Fez essa demonstração pela primeira vez. Aí, percebam que para todo n, o enésimo algarismo de Bn será diferente do enésimo algarismo de C. O que isso quer dizer? Se eu vim aqui, pego o meu C, pego o terceiro algarismo da minha representação de C, depois, e venho aqui no meu B3, o meu terceiro algarismo da representação de B3 vai ser diferente do terceiro algarismo da representação de C por construção. A gente fez o C para ser assim. E isso vai ser para todo N. Não interessa qual N. Qualquer N que você me der, ou seja, qualquer número que você me der na nossa enumeração, eu tenho a certeza de que C é diferente daquele número. É aí que reside o fato de que C não pode estar na nossa enumeração. Tipo, pelo fato de cada número ter apenas uma representação, e pela maneira como construímos C, ele não pode ser igual a nenhum Bn, e, portanto, não pode estar na nossa enumeração. Só voltando, é aqui que a gente usa o fato da representação ser única, porque a gente precisa disso para garantir que, por mais que um número determinado, que C, tenha um algarismo diferente de qualquer N, se um número real tivesse mais de uma representação, poderia ser que C seria igual a algum Bn, só que na nossa representação ele estaria diferente. Aqui, como cada número só tem uma representação, C não pode ser igual a nenhum Bn, e, portanto, ele não pode estar na nossa enumeração. Aí, o que isso significa? Voltando lá, aqui, a gente falou que a gente ia mostrar que os reais não são enumeráveis, né? Então, a gente mostrou que o intervalo 0,1 é não enumerável aqui. Por que isso mostra que os números reais são não enumeráveis? Porque se os números reais fossem enumeráveis, como o conjunto 0,1, o intervalo 0,1 é um subconjunto dos números reais, bastaria pegar a minha enumeração dos reais, tirar todos os números que não estão entre o intervalo 0 e 1, que aí eu teria uma enumeração do intervalo 0 e 1. Enfim, pense um pouco sobre isso. E outra coisa é que a gente demonstrou que, dada qualquer enumeração de números reais, existe um número real C que não está nela. Ou seja, se a gente supor que a gente deu uma enumeração para todos os reais, a gente vai chegar a uma contradição, porque a gente acabou de construir um número que não está nela. É por isso que não pode existir uma enumeração de todos os reais. Isso resulta em uma contradição. Isso é um argumento por contradição. Também, apesar de ser um pouco diferente do outro, um pouco mais sutil. Esse fato é um dos fatos que levam alguns matemáticos, como eu falei, alguns filósofos da matemática, uns lógicos matemáticos, a rejeitarem argumentos por contradição. E foram esses filósofos que rejeitavam argumentos por contradição que levaram Hilbert, não sei se vocês se lembram, o filósofo que eu falei semana passada, a fazer o famoso pronunciamento de que ninguém ia tirar os matemáticos do paraíso que Cantor tinha construído para eles. Toda essa noção de enumerabilidade, de conjuntos infinitos com diferentes cardinalidades, veio do trabalho de Cantor, e assim como a irracionalidade dos números de raiz de 2, chocou a comunidade matemática, de modo que muitos se oporam
aos argumentos utilizados por Cantor. E um desses argumentos é esse argumento diagonal que a gente acabou de ver, que foi o que possibilitou a demonstração de que existem diferentes infinitos. Outra discussão filosófica que existe sobre isso é que eles fazem uma diferença entre infinito em ato e infinito em potência. Ao falar que infinito em ato seria o que a gente está fazendo aqui, falar que a gente consegue dar uma enumeração. Mas, assim, a gente não consegue chegar lá e fazer uma fila real, tipo assim, uma fila real com todos os... escrever todos os naturais. A gente não consegue. A gente faz isso por um processo de indução, né, da nossa mente. Porque se são números infinitos, a gente nunca pararia de escrever. Então, a gente assume que o infinito existe em ato, apesar da gente não conseguir escrevê-lo. Outros filósofos falam que não, o infinito não existe em ato, ele só existe em potência. Que é essa ideia, a gente não consegue alcançar o infinito. A gente sempre vai ficar escrevendo 1, 2, 3, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão, 3 bilhões. A gente nunca vai conseguir dar uma enumeração de fato, física, descrevendo para os naturais. Isso, a gente consegue dar uma enumeração somente em potência. Então, isso gera uma grande discussão entre os matemáticos, porque alguns, por exemplo, falariam que o argumento diagonal de Cantor não tem validade, porque aquele número C que a gente construiu, em tese, a gente não construiu de verdade. A gente não tem condições, primeiro, de fazer uma lista infinita, segundo, de construir um número infinito usando uma sequência infinita usando essa lista infinita, porque é infinita, né? Mecanicamente falando, né? A gente não conseguiria fazer isso. A gente faz por uma indução mental. Então, esse é alguns matemáticos chegam a considerar que só são válidos os argumentos e os números que a gente consegue alcançar por um processo mecânico. Então, eles falam isso. Mas isso são discussões que estão dentro da filosofia e da lógica matemática, e no trabalho do dia a dia do matemático ficou a posição de Hilbert, que é a de que a gente vive num paraíso, por mais que esse paraíso esteja recheado de paradoxos, né, coisas que parecem ser contraditórias, mas não são. Apesar desse paraíso ter muitas coisas contraditórias, ele ainda é um paraíso e ninguém vai tirar os matemáticos dele. Nosso trabalho é feito em cima disso e até então as coisas continuam como estão, está dando tudo certo. Então, vou chegar aqui. É isso que eu tinha para falar hoje. Se ficou alguma dúvida, podem falar, podem me mandar. Podem abrir o microfone ou pode mandar no inbox. Aqui. Obrigado. Alguma dúvida, gente? Pode falar, qualquer coisa. Igual eu falei no último vídeo, as dúvidas, as perguntas que vocês me fazem são mais importantes que as coisas que eu falo. Que aí é aí que eu vou saber realmente o que é essencial que vocês saibam. Talvez seja... as aulas vão ser todas as quartas às 19? A princípio, sim. A não ser que alguma coisa mude, que algum motivo de força maior. Fora isso, podemos continuar. Quarta às 19. Os detalhes, tudo que eu falei estão nas notas, não está meio que mais contínuo, não está separado. Eu vou falando de números naturais, números reais, eu vou dando as provas já de uma vez, mas está tudo lá. Se ficou algo que vocês ainda têm que pensar e mastigar na cabeça de vocês, pode checar lá nas notas.
Pode me mandar pergunta no privado também, que eu respondo. Então, eu acho que é isso. Obrigado, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me mandem mensagem. Ah, eu coloquei A igual a CS, C igual a AS. Eu coloquei assim. Deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei... Nossa, deixa eu ver, peraí. Cadê? Acho que é esse slide aqui. Deixa eu ver. Não, nesse aqui não. Acho que é esse aqui. Isso. Desculpa. A igual a SC. Tá certo. É assim mesmo. Para mostrar que C divide A. Ok? Conclusão? Ah, tá. Não. A conclusão tá errada mesmo. Desculpa. A conclusão tá errada. Eu tava olhando desenvolvimento. A conclusão tá errada. É isso aí. Mais alguma pergunta, gente? É isso então. Obrigado pela audiência. Eu vou mandando notícias no grupo. Valeu. Até a próxima. Tchauzinho.